A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Você está aqui para fazer a nossa penúltima aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre estamos falando sobre avivamento. É isso mesmo, a chama do Espírito que continua incendiando o mundo. Para falar desse subtítulo, a chama do Espírito que continua incendiando o mundo, nós vamos para a lição de número 12. Por quê? A lição de número 12, ela vai falar justamente sobre este movimento se espalhando pelo mundo. Lembrando que é uma frase minha, eu gosto de dizer, quando Jesus fala, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, para que anunciai a palavra de Deus em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra, até lá em Pernambuco, na cidadezinha chamada Itaquitinga, aqui em Diadema, São Paulo. Espalhou, mas espalhou por quê? O Espírito Santo capacitou homens, mulheres a ter ousadia para pregar a palavra. Porque nós podemos até pregar, mas com ousadia é só com a presença do Espírito Santo na minha, na sua, na nossa vida. Seja bem-vindo à nossa penúltima aula da Escola Bíblica Dominical primeiro trimestre. Essa lição será aplicada nas suas igrejas no dia 23 de março de 2025. Lição de número 12. O título é O Movimento Pentecostal e a Obra Missionária. Levando o fogo de Deus às nações. É isso aí. Então, seja bem-vindo e vamos lá. Eu já quero começar aqui, lógico que eu sei que você já viu, se você pelo menos viu qualquer parte desse vídeo, você já viu a revista nova. Ela está aí na frente aqui do microfone para que você possa ver. O próximo trimestre, né, eu quero agradecer. Mordi a língua, irmãos, né? Tem que dar crédito a quem tem crédito, né? Mordi a língua. Eu falei que a Betel demora demais a disponibilizar as escolas, né? As revistas da escola bíblica. E eu hoje fui surpreendido, né, chegando na escola dominical, os nossos superintendentes, Diogo e Diego, já estava com a revista lição 11, que foi hoje, estou gravando no domingo, pós-culto. Cheguei hoje, já estava a revista lá, aí, ó, lição do próximo trimestre, mordomia cristã. Meus irmãos, eu sei, não faça feito eu. Tá aqui, ainda tá na minha mesa, eu vou pegar para você ver aqui. Ó, vou pegar um negócio aqui. Quando fizeram essa revista aqui, ó, capa dura. Quando fizeram ela, eu me surpreendi. Eu disse, mais uma vez, falar sobre profeta. Irmão, que revista. Top demais. Sensacional. Tanto que a minha é capa dura porque o Dinho e a Isa me deram de presente. Beleza. Quando fui falar de Pentecoste, eu disse, de novo? Esse assunto a gente deve ter falado a semana passada. Vai falar de novo Pentecoste. Meu irmão, me arrependi porque não peguei capa dura para poder guardar, porque a minha, ó, já tá capegando, ó, a capinha dela, ó, se rasgando aqui, ó. Me arrependi porque não peguei capa dura para poder guardar. Porque você sabe, eu sou sincero. Sou pentecostal, nasci na igreja pentecostal, não conheço outra igreja a não ser a Assembleia de Deus do Belém e Madureira. Não conheço outra igreja a não ser essas duas. De congregar, quando eu falo conhecer, é congregar. Certo? E completamente diferente do que nós estamos acostumados com falar de Pentecoste. Então, não julgue a revista pela capa feito o professor Tony. Eu julguei aquela revista, eu julguei essa revista e agora eu não quero julgar essa. Eu quero estudar. Mordomia cristã é literalmente você ter a disponibilidade de administrar aquilo que é de Deus. Está nas suas mãos o tempo, o dinheiro, o trabalho, o pregar, estudar, ensinar, perdão, estudar não, ensinar, está no departamento, seja numa ajuda missionária, como estamos falando hoje, financeiramente, seja vendendo cantina, é a mordomia cristã, é você cuidar das coisas de Deus, para Deus. Está na sua responsabilidade. O tema central de mordomia cristã é esse.
Então, tá aqui a revista. Eu vou tirar ela agora daqui, certo? Tá aí, ó. Vamos falar sobre isso aqui. O primeiro ato de adoração foi, né, de ofertar a Deus. Eu não quero ler tudo, não, que eu quero deixar para a próxima. Aliás, para a primeira aula eu faço questão de ler, mas hoje não. Mas vamos falar sobre isso aqui, ó. A proposta de Faraó. Bom, eu já sei do que ele vai falar aqui sobre essa proposta de Faraó. Participando com consciência e alegria. Boa. Cuidando e apoiando aos obreiros. Cuidado e apoio aos obreiros. Compaixão e atitude de quem ama a Deus. Ixi, tem uns temas aqui bom, hein? Edificação da casa de Deus. Liberalidade. A fidelidade na mordomia cristã. Eu estou lendo só a metade das aulas, tá? Não é toda, não. O contentamento e a generosidade. É o Salmo 23. De nada tenho falta ou de nada me faltará. A gente vai falar sobre isso. Contribuição e investimento no reino de Deus. E aí? E a participação das mulheres. Olha, uma aula inteira sobre as participações das mulheres. Eu já estou com a ideia, você sabe que minha cabeça ela viaja, né? Convidar uma mulher para a gente conversar sobre essa lição. Minha amiga querida Dude, ou quem sabe uma das irmãs aí que é professora de escola dominical, manda para mim um e-mail. Manda para mim um e-mail. Quem sabe nessa aula a gente faz um Pode Estudar, que é um podcast falando sobre as mulheres no ministério. Eita, uma ideia boa, hein? Cadê as professoras aí? Se pronuncie. A igreja e os necessitados, boa. Dízimos e oferta hoje. Olha aí. Então, não julgue a capa, a revista pela capa, porque eu errei quando julguei essa revista aqui atual pela capa. E você sabe que aqui tem assunto que nós pentecostais nunca ouvimos. Se nós formos sinceros, a gente vai dizer, eu nunca ouvi sobre isso aí. Então, bora ver, vamos descobrir se essa revista realmente vai nos surpreender ou não. Isso aí é só no mês de abril. Aviso dado? Bora para a nossa lição. O nosso texto áureo de hoje está escrito em Marcos 16:15. É o texto áureo de missão, né, irmãos? Eu acho que toda igreja que vai falar de missão, aí eu vou falar das Assembleias de Deus, né? Vou falar da Assembleia de Deus porque eu sou assembleiano. Todas as nossas Assembleias de Deus usam esse texto aqui de Marcos, capítulo de número 16, verso de número 15, né? Que diz: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É isso aí. Já que você está indo, aproveite e pregue. É assim. Nossa verdade aplicada nos diz assim: o discípulo de Cristo deve estar comprometido com o anúncio do Evangelho no poder do Espírito Santo para a glória de Deus até que Cristo venha. Até Cristo vir, enquanto Cristo não vem, estaremos nós anunciando o Evangelho. É nossa responsabilidade. O objetivo de hoje são 3. Frisar que a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo. E aí, para falar que a obra do Espírito Santo, a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo, deixa eu ver se eu não vou errar aqui. Livro de Atos 16. Atos 16. É Atos 16? É Atos 16, sim. Aqui, ó. Atos 16, a partir do 9. Frisar que a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo. Atos 16, a partir do 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia.
Eita, e ajuda-nos. Ou seja, em sonho, Paulo teve um chamado para ir à Macedônia. Mas o que me traz a atenção, aliás, o que me chama a atenção é os versículos para cima. Por isso que o ponto 1 aqui, o primeiro objetivo, é dar ênfase, frisar que a obra missionária é dirigida pelo Espírito. Olha o versículo de número 7. Perdão, olha o versículo de número 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos. Eu vou ler, será que eu estou lendo errado? Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo é quem diz aonde faremos missão, aonde temos que fazer missão. Diz o texto que Paulo, junto com a sua equipe missionária, foi impedido de ir à Ásia pelo Espírito Santo. Está aqui, Atos capítulo 16, verso 6. E quando chegaram a Mísia, isso mesmo, intentaram ir para Betina, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Paulo queria ir para 2 lugares que o Espírito Santo disse: não é hora, não vai. Pergunta, varão, varoa de guerra. Nós somos ainda direcionados pelo Espírito Santo dele dizer: você não vai pregar ali. Você não vai dirigir aquela igreja ali. Você não vai abrir o ponto de pregação ali. Você não vai fazer missão ali. Porque Paulo foi impedido 2 vezes. Está aqui. E tendo passado por Mísia, desceram em Troade. Vamos sentar aqui? Porque o Espírito Santo não quer mandar a gente para a Ásia e nem quer mandar a gente para Betina. Bora sossegar e bora pedir direcionamento para saber se a gente vai ou se a gente não vai. E aí, missionários? Vocês vão aonde vocês querem ou vocês vão onde o Espírito Santo diz para vocês irem? E aí, quando o Paulo vai dormir, Paulo tem uma visão dizendo: o lugar é a Macedônia. E ele foi para a Macedônia. Eita, só aí já dá uma aula completa, né? O segundo objetivo, ressaltar o papel do Espírito Santo na evangelização. Tá aqui, ó, cabe aqui também, nesse mesmo capítulo 16, do 6 ao 8. Cabe do mesmo jeito. E terceiro objetivo, reconhecer a evangelização como prioridade da igreja. Irmãos, rapaz, tá difícil, viu? Tá difícil encontrar uma igreja que... Eu vou falar aqui de São Paulo. Eu não vou falar da minha terra porque eu não estou lá. Eu não vou falar de outros lugares do Brasil, gente, porque eu não estou aí. Eu não sou onipresente, né? Eu vou falar daqui de São Paulo. Está cada vez mais raro nós, aqui em São Paulo, ver ações evangelísticas como víamos no passado. Eu cheguei aqui no ano 2000. O ano que eu cheguei aqui, 99, 2000. Foi o ano que eu cheguei aqui em São Paulo. E eu, quando cheguei aqui, fazia parte do Ministério do Belém, ainda lembro a igreja, a Belém, setor 28, no bairro chamado Baixo Caviúna. E acabava o culto e a gente, aliás, acabava a escola dominical, nós saíamos a evangelizar a comunidade. Culto na rua, culto nos lares, evangelismo, entrega de literatura, aqui entrega de literatura, isso era normal. Aí foi se passando e se trazendo, modificando a tecnologia, e algumas igrejas acham que não é mais necessário fazer evangelismos, porque agora podemos evangelizar através das redes sociais, das mídias sociais. Dá para evangelizar pelo YouTube? É lógico que dá. Dá para evangelizar pelo Instagram, pelo Twitter, antigo Twitter, que hoje é o X, pelo Telegram? Lógico que dá. Mas, irmãos, o contato físico ainda é o que vale. Há necessidade de estar nas plataformas? Há a necessidade.
mas o contato físico ainda é o que prevalece. O contato físico é ainda que aproxima, que aconchega, que traz. E a gente vai falar sobre isso, que aqui em São Paulo está cada vez mais difícil você encontrar ações evangelísticas em praça pública. Não estou dizendo que não tem, estou dizendo que é difícil. Por exemplo, o ano passado a gente fez apenas uma ação, a nossa igreja, vou falar da minha igreja, não vou falar da igreja de ninguém, vou falar da minha igreja, quando falo minha igreja que eu congrego, tá? Que eu sei que tem até isso, tem gente que não gosta. A igreja não é sua, a igreja de Jesus. A igreja que eu congrego só fez um evangelismo de rua o ano passado. Um. De rua só foi um. Então veja você, tá bom? Então bora para o nosso texto de referência de hoje. Atos, capítulo de número 8, do 26 a ele pura, tá? 26, 27, 28 e 29, depois o verso de número 36, o versículo. Escrito está: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Então aqui já tem uma mensagem que poucos de nós pregamos, poucos de nós damos atenção. Nós temos um etíope que era cristão, um etíope que conhecia o cristianismo. Se você não quer colocar dessa maneira, você pode colocar assim: um etíope que conhecia o judaísmo, que conhecia o Deus de Israel. Porque o texto diz que ele foi a Jerusalém para quê? Para adorar. E essa era uma responsabilidade, ou podemos dizer até assim, uma obrigação de todo judeu subir pelo menos uma vez ao ano para adorar em Jerusalém. Então esse etíope era o etíope judeu, ou era um etíope convertido ao judaísmo. O texto não deixa claro, mas que ele conhecia Deus, ele conhecia, porque só ia para Jerusalém adorar quem conhecia o Deus único de Israel. Isso é fato. Ele ia a Jerusalém para adorar, mas ele era eunuco e superintendente da rainha de Candace. Então veja, então já tem algo a dizer assim. Ele era alguém que conhecia Deus, ele era alguém que buscava Deus. Certo? Vamos lá. Versículo de número 28. Regressava e assentou-se em seu carro e lia o profeta Isaías. E disse-lhe o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Versículo 35. Então Filipe abriu a boca e começou nessa escritura lhe anunciar a Jesus. Irmãos, vamos fazer um negócio direito aqui? Bora ler o texto na íntegra até o 35? Bora, 8, 29. Vamos ler na íntegra do 29 ao 35, que eu acho que acaba tendo mais contexto, fica até um pouco melhor. Eu li até o 26, perdão, eu li até o 29, aí agora a gente vai ler do 30, certo, ao 35. Bora fazer essa leitura completa assim? Bora, é uma escola bíblica, né? Vamos lá. Ou vocês querem que leia tudo de novo, do 26 ao 35? Vamos ler do 36 ao 35. Perdão, do 26 ao 35. Vamos lá. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração.
Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? Aqui já tem mais um detalhe. E correndo Filipe ouviu que lia. O eunuco ou o etíope estava lendo em voz alta. Estava lendo em voz alta. 31. E ele disse: como podereis entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. A sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te, de quem diz isto? Do profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a boca e começou nesta escritura e lhe anunciou Jesus. É o 36 até o 35. Ponto. Então tá aí. Essa é o contexto e a história do Espírito Santo conduzindo Filipe para evangelizar. Bate com Atos, capítulo 16, que a gente leu, Paulo sendo conduzido pelo Espírito Santo para evangelizar. Então aqui vai ser para o ponto 3. Mas eu já tenho uma pergunta agora. Será que o Espírito Santo não quer que nós evangelizemos mais? Porque eu estou vendo homens sendo direcionados por Deus para evangelizar. Lembra de Pedro, mandado ir para a casa de Cornélio pelo Espírito, dizendo, vai? O próprio Ananias, quando vai se encontrar com Paulo, pois é vaso escolhido. Será que o Espírito Santo não quer mais que a gente evangelize? Ou nós já não estamos mais tão sensíveis ao Espírito para dar ouvido a Ele e atender o que Ele manda a gente fazer? Eita! Hino sugerido de hoje: 235, 244, 266. Se você sabe, engrandeça ao nome do Senhor. Eu quero deixar registrado aqui algo muito bonito e muito legal da nossa igreja. A gente tem, irmãos, uma irmã da nossa igreja, a nossa irmã Maria, que ela é a nossa cantora oficial dos hinos da harpa. Irmão, cantora oficial. Se ela tá, é ela que canta. Com o maior prazer, ela abre a escola dominical cantando pelo menos 2 hinos da harpa. E ela põe a igreja para cantar. A irmã Maria, né? Então, uma viúva que ainda serve no reino de Deus, cantando os hinos da harpa na igreja. Uma viúva que ainda achou espaço para trabalhar mordomia cristã na igreja. Abre a escola dominical. Fique registrado isso aí. E aí, pastor Lee? É bonito ou bonito de ver? Mesmo na sua velhice, na sua viuvez, ainda serve no reino de Deus. Fica registrado aí. Motivo de oração de hoje: ore para que a igreja atue no poder do Espírito Santo na obra missionária. Então, a minha oração hoje é pedir para que nós que somos missionários, eu sou um missionário digital. Por quê? Eu sou um missionário digital porque eu estou numa missão de ensinar o povo de Deus a palavra de Deus. E às vezes os nossos vídeos têm chegado a 3.000, 4.000, 5.000 visualizações. Então eu estou falando do amor de Deus, então eu estou evangelizando, fazendo a minha parte. E você?
Então peça ao Espírito Santo para que lhe capacite de alguma maneira, lhe direcione de alguma maneira para que você leve a palavra de Deus. Ora daí, que oro eu daqui. Soberano e eterno Deus, sou grato a Ti por mais essa oportunidade, a mim concedida, de ministrar essa penúltima aula da Escola Bíblica Dominical e hoje falando sobre ser direcionado sobre o Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo me conduza a pregar, a ensinar, a louvar, a evangelizar, o que eu faça seja direcionado pelo Teu Espírito. Então, ajuda-me e ajuda os nossos irmãos que estão ouvindo, que procura o que eu vou fazer. Vá evangelizar, contar quão grandes coisas fez o Senhor. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deixa eu tomar um gole de água. E bora para a nossa introdução, que hoje é bem curtinha. O Espírito Santo capacita a Igreja de Cristo para pregar o Evangelho, cumprindo a grande comissão. E qual é a grande comissão? Marcos 16:15. Ide por todo mundo. Então, em onde tiver mundo, nós tem que ir, nós tem que pregar o Evangelho. Ponto de número 1. O Espírito Santo direciona a obra. O Espírito Santo direciona, não tenho dúvida nenhuma, mas eu vou dar ênfase nisso aqui. Será que nós estamos ouvindo o direcionamento do Espírito? Bora ver. O fervor evangelístico no movimento pentecostal floresceu no início do século XX, como vimos na lição de número 7. E isso aconteceu devido à ação do Espírito Santo na convenção e na capacitação para o serviço. Esse fato aponta para uma ação posterior da regeneração. Foi o que nós estudamos hoje, domingo, lição número 11. Há a regeneração, há uma mudança de mente, há um confessar que Cristo é o Senhor para depois ser capacitado com o Espírito Santo. A gente viu isso em Lucas, capítulo 24, 47 a 49 e Atos 1, 8. Primeiro a regeneração, depois capacitação do Espírito Santo. Essas passagens conectam o revestimento de poder com pregar a todas as nações e com testemunhas até os confins da terra. Assim, o revestimento de poder está fortemente associado ao serviço e ao testemunho de Cristo. Ao serviço, o próximo trimestre, mordomia cristã, e ao testemunhar de Cristo. Irmãos, às vezes tem muita gente dizendo assim, eu não sei pregar. É porque a gente está olhando pregadores no púlpito e definindo ali como o ápice da pregação. E o ápice da pregação não está em pegar um microfone. Aliás, o ápice do evangelismo não está pegar o microfone. O ápice do evangelismo está no 1 a 1, é o discipulado. É ir de casa em casa, como ensinou Jesus, de 2 em 2. É pregar o evangelho. Eu não sei falar eloquentemente. Então conta como grandes coisas fez o Senhor. Não existe maneira melhor ou maior de evangelizar do que você contar o que Deus fez na sua vida. O problema é que parece que tem crente que Deus não fez nada na vida dele. Não tem uma cura, não tem uma libertação, não tem um milagre, não tem uma profecia, não tem nada. Impossível. Todo crente que se converteu tem algo para contar de Deus. Se você não tem nada para contar de Deus, para contar sobre Jesus, para contar sobre a ação do Espírito Santo, é porque você não se converteu ainda. É porque o Espírito Santo ainda não te libertou. É porque o Espírito Santo ainda não te convenceu do pecado, da justiça, que há um juízo. É porque o Espírito Santo ainda não te conduziu a se arrepender dos seus pecados. Aliás, que você não quis se arrepender. É que você ainda não entendeu que Jesus morreu por você na cruz, tão pecador, tão miserável. E você fala assim, eu nunca roubei, eu nunca matei, nunca estuprei, nunca defraudei ninguém, então eu não tenho nada para acrescentar. Tem, você estava perdido ao lago do inferno porque você é pecador, você nasce pecador. A ação do primeiro Adão está sobre você. Então, se não for o segundo Adão para
te recolocar, te religar, é a palavra, achei, te religar a Deus, você vai viver essa vida. Eu não tenho nada para contar porque você ainda não aceitou Cristo, não deixou Cristo te moldar, não deixou Cristo moldar a tua vida. E aí, tem alguma coisa para contar? Então conta o que o Espírito Santo fez para você, por você, através de você. Certo? 1.1. O Espírito Santo capacita, sim. Os que professam a fé em Cristo têm sido perseguidos em diferentes partes do mundo desde o início da igreja. Mateus capítulo 5:10. Porém, apesar dessa realidade, os discípulos de Cristo são chamados a evangelizar. Atos capítulo 8, está aqui pertinho, ó, do 1 ao 4. Bora ver agora, já está aqui mesmo no livro de Atos. Atos 8, do 1 ao 4. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-lhe naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, e uns varões piedosos foram entregues, olha só, entregar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E você já ouviu, eu já ouvi, nós já ouvimos diversas vezes, mas a lição pede e eu vou dizer olhando para você. Será que você vai ter que ser perseguido? Será que você vai ter que ser expulso da sua casa por ser cristão para começar a pregar a palavra? Porque em Jerusalém estava acomodado. Quando houve a perseguição, se espalharam para cumprir e ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aonde? Na Galileia, na Judéia, em Samaria, aonde tiver um povo, pregue. Mas foi depois da perseguição. Será que a igreja brasileira vai ter que passar por uma perseguição para nós voltarmos a ir para os valados, para vielas, para as favelas, para falar do amor de Deus? Será que você vai ter coragem de abrir um canal no YouTube para falar a palavra de Deus? Será que vai ter que ter uma perseguição porque estamos dizendo que Jesus é o único Senhor e Salvador? Pois é, pense nisso, pois foi através da perseguição que o Evangelho foi pregado. E isso nos faz ver que, sem o poder do Espírito Santo, o povo de Deus não pode cumprir a ordenança ministerial de Cristo. Para os pentecostais, portanto, é fundamental buscar revestimento do alto para cumprir com graça sua missão evangelizadora. É por isso, irmãos, que tem gente que ainda não tem a capacidade de evangelizar, porque ainda não foi batizado com o Espírito Santo, não recebeu os dons, não foi revestido com autoridade, aí não consegue pregar. Falta vivência, falta experiência, falta convivência, falta vida com o Espírito Santo para poder anunciá-lo. Eita, é forte. 1.2. O Espírito Santo fortalece, sem dúvida. Em um mundo onde muitos rejeitam os ensinamentos de Cristo, o trabalho no cumprimento da missão continua sendo desafiador. Frente à perseguição, crentes ao serviço de Deus. Entretanto, nada é capaz de parar os valentes missionários que, cheios do Espírito Santo, saem para evangelizar o mundo. O Espírito Santo transforma o ser humano caído em nova criatura e levanta missionários e revoga sentença
e muda diagnósticos. Não há limites nem impossível para o poder e o agir do Espírito Santo. Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo número 4, o verso 8 e 9. Está aqui, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É isso que Paulo está dizendo, é esse o princípio, é que mesmo em meio às tribulações, perseguições, há a necessidade do evangelismo, mesmo que haja afronta, até mesmo aqui, meus irmãos. Você vem aqui no canal, você gasta e se deixa ser gasto, você é honrado por Deus por esse trabalho. É só, abre-se um parênteses, vou dizer feito Paulo, falo como louco, mas tem que falar de vez em quando. Esse microfone que você está vendo aqui, top, presente da família Quirino, que investiram no reino. Sim, família Quirino inteira me presenteou com este microfone. Sabe essa imagem que você está me vendo aí? É de um celular Moto G84, presente da família Patrícia e Jorge. Porque eu já tinha um celular velho que não dava mais para continuar fazendo os vídeos da escola dominical. E a família Quirino com esse microfone, a Patrícia e o Jorge com esse celular, se tornaram missionários para investir na minha vida. Você talvez nunca vai ver a família Quirino na frente das câmeras, mas eles investiram para que eu continuasse sendo um missionário na internet. Talvez você nunca veja a Patrícia e o Jorge, mas eles deram um celular, essa imagem aí é de um celular, eles deram para que eu continuasse o trabalho. Então as Assembleias de Deus sempre disse e vai dizer, irmãos, você pode evangelizar, você pode fazer parte da missão, orando, você pode fazer parte da missão indo, mas você pode fazer parte da missão investindo, dando para alguém um microfone porque essa pessoa precisa pregar o evangelho, dando um celular para essa pessoa continuar fazendo os vídeos. Você entende? A gente quer botar desculpa demais, mas a gente está dizendo, está aqui, irmãos. Preciso hoje de um computador. Sabe quanto é que custa esse computador? De 3 a 5 mil reais para ser um computador satisfatoriamente para poder trabalhar mais com dedicação ao canal. Mas eu não estou lamentando. Eu estou dizendo que existem pessoas que investem no reino, estão investindo e continuarão investindo. Então, quando Paulo diz, olha, tá aqui, ó, perseguidos, angustiados, tá aqui, ó, atribulados, mas não paramos de fazer a obra. E ainda tem gente que se acha no direito, meus irmãos. Isso é aula de evangelismo para você, preste atenção. Tem gente que se acha no direito, vir aqui no canal, comentar dizendo, tá ruim a aula, não foi boa a explicação, você lê muito a revista, você enrola demais. Só que você pergunta para ele, você me deu quanto? Você fez como fez a família Quirino? Me deu esse microfone? Você fez como a Patrícia e o Jorge que me deu esse celular? Que direito você tem de reclamar se você nunca fez um pix de 1 centavo para mim? Professor, atira pedra só em quem tem ave. Não, eu sei disso, irmãos. Eu só estou te dizendo que isso também é uma perseguição. Perseguição, ainda não estou sendo acusado de morte, né? Aliás, ameaçado de morte. Mas é uma perseguição contra um trabalho que está sendo feito e se incomoda porque eu estou lendo a revista. Você está entendendo? Você acha que existe perseguições somente para tentar tirar a vida? Existem perseguições de pessoas que querem denegrir,
Fala mal, a luz não está boa, o microfone não está bom, ou a imagem não está boa. Mas poucos têm coragem de perguntar assim para você, para o reino de Deus. Isso serve para qualquer outro canal. Falando de evangelismo. Professor, você precisa de um computador de quanto? 5.000? Me dê o seu Pix, eu vou mandar esse dinheiro aí para você comprar um computador, para você poder fazer as edições do vídeo, fazer as suas lives, fazer o podcast que o senhor quer, para o senhor ter um equipamento top. Eu vou mandar para o senhor. Não tem. Aliás, tem. Tem assim, ó. Que no tempo certo chegará. E eu não estou falando, irmão, apenas desse canal aqui. Vocês sabem que eu sempre disse, eu sempre recomendo canais de pessoas que eu acompanho e vejo o ensinamento sério e verdadeiro da palavra. Então, perseguição tem nos nossos tempos. Só que não como no tempo de Estevão, só não como no tempo de Paulo. Não no Brasil, mas no mundo tem. Pessoas evangelistas que perdem a vida por estar dizendo que Jesus Cristo é o único Senhor. Então, não pare. Se você não pode abrir uma live, gravar um vídeo para evangelizar, evangelize o seu vizinho, evangelize no seu trabalho, evangelize na sua escola. Se você não tem coragem de estar na frente de um celular com um microfone, patrocine alguém. Ajude outros canais, ajude homens e mulheres que estão aí falando do amor verdadeiro de Deus. Isso também é evangelização, isso é a capacitação de Deus, que em meio às perseguições não param. E nós precisamos pregar para essas pessoas que não têm coragem de aparecer, mas têm recursos para investir no reino. E se não tem recurso, ore. Quantas vezes você se levantou de madrugada para orar pelos missionários? Da Ásia, da África, da Oceania, do Oriente Médio. Quantas vezes você se levantou de madrugada e levantou e disse, gente, vamos fazer o seguinte, uma campanha aqui, ó, campanha de oração pelos missionários do mundo. Quantas vezes você se levantou na madrugada para orar por esses missionários? Você está entendendo que você não apenas pode ir, como você pode contribuir e você também deve orar? Gente, bora para cima, porque o Espírito Santo nos fortalece e ele tem me fortalecido. Botado a família Quirino na minha vida, que me presentearam com esse microfone, e o Jorge e a Patrícia com esse celular, para que esse trabalho não parasse. Foi porque alguém investiu nesse canal. E a gente tem que dar nomes. A gente tem que dizer os feitos. Tem que dizer, sabe por quê? Tem muita gente achando que ninguém faz nada pelo reino mais. E tem muita gente trabalhando para o reino. Porque o Espírito Santo fortalece. 1.3. O Espírito Santo concede autoridade. Eita, bora lá. Toda autoridade vem de Deus. E é a nós concedida com um propósito. Romanos capítulo 8, 28. O Espírito Santo age no crente, a quem concede autoridade para testemunhar. Por isso que eu disse, você pode ficar bravo comigo, irmão, pode ficar bravo. Agora fique bravo olhando a Bíblia. Se você não tem ainda a capacidade de falar do Espírito Santo, falar para ninguém do Evangelho, é porque você ainda não foi cheia do Espírito, porque você ainda não foi batizada com o Espírito, porque você não tem o Espírito Santo na sua vida. Atos, porque está escrito na Bíblia. Atos capítulo 1, o verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, um crente que não prega, não anuncia, não evangeliza, não contribui, não ora, é porque não tem o Espírito Santo. Se você não vai, você pode contribuir.
Se você não contribui, você pode orar. Então, se você nem vai, nem contribui e nem ora, você não tem o Espírito Santo na sua vida. Pode ficar bravo. Eu vou até ser ousado. Pode deixar de ser inscrito do canal. Pode cancelar sua inscrição agora. Pode ficar com raiva. Mas você, se não vai, não tem coragem de vir à frente de um microfone, de um celular para gravar ou de sair na rua para evangelizar, você não tem o Espírito Santo. Se você não tem condições, não tem coragem de levantar de madrugada ou de manhã ou de tarde ou de noite para levantar uma campanha pelos missionários, seja esses missionários que levam a palavra através das redes sociais, se você não tem coragem de orar por eles, você não tem o Espírito Santo. Se você não contribui financeiramente para que esses trabalhos missionários lá fora do país ou aqui dentro do país, como é o caso aqui do canal, se você não tem coragem de contribuir, você não tem o Espírito Santo. Quem está dizendo? Jesus. Vocês serão revestidos de virtude para anunciar o Evangelho em todo lugar. Se você não anuncia, você patrocina quem anuncia. Você ora por quem anuncia o Evangelho. O professor está bravo. Não, irmãos. Eu estou dando um alerta para nós. Precisamos pregar sobre essa verdade. Sobre essa verdade que tem que ser pregada. E olha que nós estamos apenas no ponto de número 1. Ainda nem consegui sair. Porque é um alerta para as igrejas brasileiras que estão sem conseguir investir no reino de Deus. Não estamos conseguindo investir no reino de Deus. Quer ver alguém ficar bravo? Eu tenho outro canal aqui, ó, Devocionais Cotidiano. Repete comigo, Devocionais Cotidiano. De novo, Devocionais Cotidiano. Diz o especialista, se você falar 3 vezes, você decora. Devocionais Cotidiano. Eu tenho quase 13 mil nesse canal. Lá tem 500 inscritos. Imagina se todos esses 13 mil que está aqui fosse para lá. O que você faz lá, professor? Devocional todo dia de manhã. Ah, mas eu não gosto de devocional. Tem uma coisa que você vai se surpreender. Eu leio a Bíblia todo dia. De 25 a 30 minutos de leitura da Bíblia. Vocês sabem que livro nós estamos lendo já? Livro de Jó. Acaso você leu pelo menos um livro esse ano? Janeiro, fevereiro, março. A gente já está no livro de Jó. Ou é o 14 ou é o 14 ou é 15 livros da Bíblia já. A gente está lendo. E você não tem coragem de se inscrever. Apoiar se inscrevendo, que é de graça. Aí você quer dizer para mim que você tem o Espírito Santo na sua vida se você não consegue apoiar? Você só consome, só consome, só consome, só consome. Não deixa um comentário, não curte, mas só quer, só quer, só quer, só quer. Dá uma olhada nos outros canais. Dá uma olhada. Tem um povo que só quer, irmão. Esse povo não é crente. Eu posso perder inscrito no que eu estou dizendo. Esse povo não é crente, meu irmão. Você vem no meu canal, vai no canal do Boa Semente, vai no canal do Jefferson, vai no canal da Betel, vai no canal do pastor Eliseu. Mas não tem coragem, irmão, de você se inscrever no canal, curtir o canal, comentar o canal, compartilhar o canal. Você não tem o espírito, meu irmão. Você tem o espírito da sanguessuga de Provérbios. Só dá. Preste atenção, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Que reino é esse que você está vivendo? Está pregando? Que só consome? Só consome. Você parece o profeta Eli. Só engorda. Cuidado. Porque se você só come, uma hora a cadeira quebra. E você cai e você morre. Beba água, professor. Como fomos chamados para embaixadores do reino, para levar as boas novas de salvação. O Espírito Santo nos reveste com poder do alto. E assim podemos proclamar com autoridades as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória gloriosa. Ponto de número 2. O Espírito Santo separa e envia. Eita!
que você vai falar, professor? Falo ou não falo? Aí já vem aquela música, né? Fala, Deus. Fala, Deus. E aí? Você foi escolhido por amizade ou você foi escolhido porque Jesus te chamou? Você foi escolhido porque você tem um bom salário ou você foi escolhido porque Deus te chamou? Você foi escolhido porque você tem uma família influente na igreja ou porque o Espírito Santo te chamou? Porque o Espírito Santo separa e envia. Ah, mas eu não quero ser enviado. Já falei. Ore e contribua para quem vai. Aqui tem. Como é que chama? Aqui tem o chamado de alguém no microfone e no celular. Aqui tem. Pessoas que foram chamadas, separadas para contribuir com o reino. E assim fizeram. Irmãos, vamos lá. Bora ver isso aqui. Bora ver. Jesus espera que a igreja, cheia do Espírito Santo, viva a mesma experiência do dia de Pentecoste, relatado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Por isso, o Espírito Santo chama a preparar homens e mulheres para proclamar as boas novas do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo de número, 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 17. Escrito está: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vã, né? Vã. Tá aqui. Paulo falou, qual o chamado de Paulo? Vem batizar, Paulo. Isso não é isso aí, não, irmão. Deus me chamou para batizar, não. Como ele diz, eu batizei 3 ou 4 e só. O meu papel não foi chamado para batizar. Meu papel foi chamado para evangelizar, anunciar as boas novas. Ficai na vocação do que eu fui chamado. Eu estava falando com o pastor Eliseu, ele tem um canal aqui. Eu vou ter que pegar o nome do canal dele, que eu não lembro direito, mas estamos em contato um com o outro. E eu estava perguntando para ele, pastor, qual é a sua função ministerial? A minha é presbítero, o maior orgulho. Muita gente só me chama de pastor, 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 mas eu sou presbítero Tony e eu não tenho problema nenhum. Não chama de pastor porque é mais bonito, né? Não, eu posso até ter a função pastoral, mas Deus me chamou para o presbitério, ensinar e orar pelos enfermos. É isso. Então eu não tenho vergonha da vocação do qual eu fui chamado e faço com maior prazer. Então Paulo está dizendo, eu fui chamado não foi para batizar, eu fui chamado foi para evangelizar e trazer as boas novas. Eita glória gloriosa. 2.1, a necessidade da obra missionária. A obra missionária necessita não apenas de quem vai, irmão, mas de quem fica. Porque só vai porque teve alguém que ficou para, de alguma forma, enviar. Escute só. O Senhor Jesus confiou à sua igreja uma empreitada de suma importância, a obra missionária. Desde a ascensão de Cristo aos céus, o Espírito Santo tem separado e enviado servos fiéis para o trabalho missionário, a fim de alcançar aqueles que estão perdidos. Certamente, fazer missão não é uma tarefa fácil. Entretanto, o Senhor Jesus garantiu que o Espírito Santo capacitaria os chamados para a obra missionária. Volta para o livro de Atos, onde nós vamos tomar a Bíblia até não querer mais. Atos capítulo 2, verso 17. Atos 2, 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonho. Tu és jovem? Deus diz que te dá visão. Eu já sou velho, eu sou 70 a mais. Deus está dizendo que te dá sonhos. Mas a igreja tem lugar para todo. A igreja tem lugar para todos. Tem lugar para quem fica no microfone e tem lugar para quem fica nos bastidores. Na igreja tem lugar para jovens que precisam ter visões e tem lugar para velhos que ainda continuam sonhando, porque devia ser o contrário. Você já percebeu isso? Ou é somente eu? Porque quem é que tem mais sonho? Os jovens. Sonho de ir, sonho de fazer, sonho de conquistar. Sonhos de projeto, porque são jovens. E geralmente quem é que tem visões? São os velhos, porque já sonharam, já realizaram, já se frustraram, já sonhar para quê? Eu já estou idoso. Mas olha como diz a Bíblia. Ei, pregador, isso aí dá uma mensagem, hein? Anota isso aí, ó. Uma mensagem boa aí. Os jovens deveriam ter sonhos e os velhos deveriam ter visões. Mas por que Jesus diz, né, que Deus vai dar para os jovens visão? Porque sonhar eles já sonham. O que eles precisam ter agora é visão. E por que eles vão dar sonho para os velhos? Porque os velhos não querem sonhar, só querem viver na visão, porque já sonharam. E Deus disse, eu vou continuar a fazer. Eita, irmão, aí já virou pregação. Bora para a escola dominical. Bora. 2.1. A necessidade da obra missionária, né? Como a gente já falou aqui sobre esse texto de Atos 2,17. Agora vamos para o 2.2, perdão. O Espírito Santo separou e enviou o apóstolo Paulo. Bora ver? Sendo a obra missionária um mandamento direto do Senhor Jesus Cristo. Será que é mandamento, irmãos? Então, se é mandamento, muitos aí estão com um problema, né? Mateus capítulo 28, porque mandamento você não escolhe, mandamento você obedece, certo? Mandamento, Mateus capítulo 18, verso 28, perdão, Mateus 28, o verso 19 e 20, os dois últimos, ó. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. É mandamento, e mandamento só tem duas opções: obedece ou desobedece. Tu é obediente ou tu é desobediente? Eita, ficou pesado, hein? Bora. O livro de Atos dos Apóstolos evidencia que em Antioquia o Espírito separou o apóstolo Paulo para ele estabelecer igrejas em sua viagem missionária. Atos capítulo de número 13. Estou falando hoje, o povo vai dizer Bíblia de novo. Vai ter gente que vai reclamar. Você acredita porque eu estou lendo Bíblia demais? Eu queria mais explicação, não queria que lesse tanta Bíblia. Vai se converter, rapaz. Atos capítulo 13, verso de número 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Quem chamou Paulo? Quem chamou Barnabé? Foi o Espírito Santo. Quem te chamou, varão? Quem foi que te chamou, varoa de guerra? Quem chamou você? Quem foi? Paulo e Barnabé? Quem chamou foi o Espírito Santo. Que é isso, professor? Estou começando a ficar constrangido. É isso mesmo. O amor dele nos constrange. De forma profética, o Espírito Santo separou Paulo para o trabalho missionário a fim de levar o evangelho aos gentios. Atos 22, Romanos 11, Efésios 3, 1 Timóteo, capítulo 2. Depois
da separação para o trabalho missionário, o apóstolo Paulo deu início às suas viagens evangelizadoras. Agora eu quero dar uma pausa. Que tem gente que quer assim, aceitou Jesus hoje e amanhã já quer se tornar um pregador evangelista internacional. Olha o dedinho aqui, ó. Nananina não, garoto. Paulo se converte no caminho de Damasco, Ananias põe a mão sobre ele, ele é cheio do Espírito Santo, ele desce as águas, posterior é batizado com o Espírito Santo, porque ele falava em língua, como ele mesmo diz em Atos 14, eu falo mais língua do que todos vocês, ok? Fato. Mas depois que Paulo sai de Damasco, Paulo vai se esconder. Paulo começa a um novo processo. Conhecia a letra, conhecia a Torá, mas não conhecia o Deus da Torá. Paulo era zeloso da lei, mas ele esquece que a lei falava, aliás, ele não entendeu que a lei falava de Jesus e que Jesus já tinha visto que, na verdade, o Messias prometido. E quando ele se encontra com o Messias, ele teve que ser desconfigurado. Em que sentido? Tudo que eu aprendi da lei, agora eu tenho que aprender que a lei se cumpriu. E como é que eu vou colocar na minha mente, sendo judeu, fariseu, o maior da minha idade, não tem fariseu melhor do que eu, frase dele, que dizia que o Messias ainda não veio, virá. E agora como é que eu vou colocar na minha mente que o Messias já veio? 14 anos na Antioquia, meu irmão. Tem irmão que quer se converter e sabe de quem é a culpa? Minha. Do pastor Eli. Vou falar do meu pastor, porque ele me acompanha. O camarada se converte, aí passa 2 semanas na igreja, a gente já quer dar um microfone para ele. Errado. No mínimo 3 anos de escola dominical, para saber qual é em que ele está afirmado. Que as pessoas exageram. É por isso que tem que ter essa aberração dentro das igrejas. Você pega homens e mulheres que você pergunta para eles, você já leu a Bíblia? Não, não li não, o Espírito Santo me revela. Ah, irmão, faz isso não me faz ficar com raiva não. Não faz isso não. Vai acabar a minha água e eu vou continuar nervoso. Faz isso não. Um evangelista, um missionário, um pastor, um profeta, uma profetisa que não leu a Bíblia toda e quer falar para mim de evangelizar o mundo? Rapaz, para com isso, rapaz. Para mim, primeiro requisito, batizado com o Espírito Santo. Não é batizado com o Espírito Santo, não pode fazer missão. O que é isso, pessoal? Você vai arrumar para a cabeça. Vou não. Para evangelizar, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Você pode evangelizar os seus vizinhos, você pode falar de Jesus no seu vizinho. Agora, para você fazer missão, entrar no ministério, presta atenção, entrar no ministério, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Aonde está isso? No livro de Atos. Aonde está isso? Na vida de Paulo. Aonde está isso? Na vida de todos aqueles que fizeram missão. Primeiro tinha o Espírito Santo, eram batizados com o Espírito Santo, tinha o poder e a autoridade do Espírito Santo, para depois sair dizendo, eu sou profeta, eu tenho um dom de profecia, eu tenho um dom de cura. Como é que você vai falar que tem a autoridade do Espírito Santo se você não é batizado? Está na hora de voltarmos a pregar o evangelho como ele é. Está na hora. A gente está achando que qualquer um pode pegar o microfone e falar, e você pergunta, você já leu a Bíblia toda? Não, nunca li, então você não pode pegar na Bíblia, no microfone, irmão. Ah, mas a minha experiência, a sua experiência você conta na sua vizinhança. Para você ensinar no campo missionário, você tem que conhecer a Bíblia. A Bíblia que transforma. Ah, professor, mas tem gente que não sabe ler. Procura saber das pessoas que não sabem ler. Quanto tempo ela passa de oração? Tu quer ir para essa vereda, meu irmão? Então bora lá. Procura saber de quem não conhece a letra, como a gente fala, não sabe ler. Pergunta quantas horas por dia ela ora. Sabe o que tu vai dizer? Sabe o que eu vou dizer? Sabe o que nós vamos dizer, pastor Eli? Pastor Eliseu, sabe o que nós vamos dizer? É melhor ler, né? Esse povo consegue ficar, meu irmão, 5, 7, 8, 10 horas de joelho orando. A maioria de nós não conseguimos 10 minutos. E aí?
Não existe evangelho sem oração. Não existe evangelho sem a leitura da palavra. Se você não sabe ler, é uma coisa. Se você não quer ler, é outra. E se você não sabe ler, você pode ver, quem não sabe ler tem uma vida de oração. Por quê? Porque não sabe ler. Aí vive de oração. E aí? Concorda ou discorda? Para mim, para entrar no ministério, tem que ser batizado com o Espírito Santo, cumprindo Atos capítulo 1, verso 8. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Para Paulo pregar o evangelho, ele teve que ser batizado, revestido, cheio, para ele entender do que ele estava falando. Eu não posso falar daquilo que eu não sei. Para eu saber, eu tenho que estar envolvido, mergulhado, dentro. É isso. Respira, pessoal. Você está muito pentecostal. Tô muito pentecostal. Misericórdia, Jesus. Bora continuar. 2.3. Vamos lá. O Espírito Santo, a fonte do testemunho. Jesus disse que a vinda do Espírito Santo faria dos discípulos suas testemunhas. Como que você vai testemunhar se você não tem o Espírito na sua vida? Incoerente. O Espírito Santo concede à igreja testemunhar com ousadia as boas novas de Cristo. Atos capítulo 4, 33. Bora de novo. Bora. Eu vou, como diz na minha terra, vou empanturrar você de Bíblia hoje. Escrito está, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Com poder, porque tinham o quê? Batismo com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, era revestido para isso. É Bíblia. Atos dos Apóstolos registra os resultados do anúncio do Evangelho pelos primeiros discípulos após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Depois da morte de Cristo, somente a presença do Espírito Santo poderia encorajar os discípulos a saírem pelo mundo e pregar a ressurreição com fervor inabalável, mesmo enfrentando perseguições, tortura e morte. Não tenho para mim a minha vida como preciosa, pois eu preciso pregar Cristo. Eita! Ponto de número 3. Não é possível que em mais de 1 hora de vídeo você ainda não se inscreveu. Não te custa nada, faz isso agora. As missões e o movimento pentecostal. Vamos falar agora um pouquinho lá atrás, relembrar de alguns percussores do avivamento. Só um ou outro aqui. Veja só. Os muitos movimentos de avivamento ao longo da história da igreja foram caracterizados por um poderoso interesse pela evangelização do mundo. Podemos atestar isso ao observar os muitos pregadores enviados ao povo, como John Wycliffe, o fervor missionário da igreja moraviana, as pregações de John Wesley ao ar livre, dentre tantos outros exemplos. Este efeito missionário não foi menor no início do século XX, quando surgiu o movimento pentecostal, de onde veio Daniel, Berg e Gunnar Wingre, irmão, saindo do seu país, na verdade saíram da Suécia, saíram depois para os Estados Unidos, um país do primeiro mundo, para vir para o Brasil. E não foi só o Brasil, não é denegrindo, é vendo as condições da época. Para Belém do Pará, não vieram para São Paulo, não vieram para o Rio de Janeiro, capital, não, irmãos, não vieram para uma grande capital do Brasil, vieram para Belém do Pará, aonde predominava simplesmente, sabe o quê? Mato.
malária. Era o que tinha esperando por esses missionários. Onça, tribos, vilarejos longínquos, sítios. Era isso que tinha preparado para eles. Eles não vieram para a grande metrópolis. Mas no livro que o pastor Eli me emprestou, uma coisa que eu não sabia, fui ler naquele livro lá da Fraternal que teve aqui no nosso campo, na época do pastor Genício, na época que ele era o pastor presidente, né? Quando eles chegaram lá no Pará, era a febre, sabe de quê? Qual era o emprego do momento? Seringueira, borracha. E eles chegaram no momento onde todo o Brasil ia procurar emprego no Pará. E quando eles chegaram lá e começaram a pregar batismo com o Espírito Santo, arrependimento dos pecados, aqueles homens que trabalhavam nas seringueiras e começaram a pregar, por 3 anos pregando, acabou a febre da seringueira e começaram a voltar para os seus estados. E sabe como foi que eles voltaram? Inflamado pelo poder do Espírito Santo, da pregação pentecostal, aonde a pregação era que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Voltaram para suas cidades pregando esse evangelho. E quando foram dar conta, o Brasil estava incendiado. Sabe por quê? Porque homens foram para o meio do mato, para o meio das plantações de seringueira, para poder pregar o evangelho. E nós não conseguimos nem orar pelos missionários, seja ele aqui na internet, que leva a palavra, ou seja, os que estão correndo risco de vida. Aliás, risco de morte, né? Vida ele já tem. E ainda nos sentimos no direito de querer reclamar. De quê? 3.1. O movimento cresceu com o trabalho missionário. Para os pentecostes, nenhum outro trabalho é tão urgente quanto o trabalho missionário. A Assembleia de Deus no Brasil, por meio da obra missionária, expandiu pelo estado do Pará, alcançou a Amazônia, se propagou pelo Nordeste e avançou por todo o território nacional, principalmente entre as camadas mais pobres da população. Esse crescimento ocorreu por intermédio dos missionários enviados ao país, os quais se envolveram de forma direta com a obra missionária. Bora ver? Mateus, capítulo 10. E tome Bíblia. Eita Jesus! Mateus, capítulo de número 10, verso de número 16. Escrito está: E eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Já disse e vou continuar dizendo. Uma vez perguntaram para Danielberg e Gunaving como foi passar pela perseguição daqueles que não queriam que vocês pregassem o evangelho, espalhassem as boas novas. E diz no relato do livro de Danielberg e Gunaving, cada um tem um livro, e eles dizem: que perseguição! Estávamos tão ocupados em dizer que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus prepara e leva para o céu, que não víamos quem estava nos perseguindo. Eita! Que é isso, hein? 3.2. O movimento que revolucionou a história da igreja. Vamos falar do Brasil ainda, viu? Fica por aí, é Brasil ainda. A maneira como os pioneiros do movimento pentecostal lia e interpretava a Bíblia
entrou em choque com a hermenêutica clássica existente no Brasil, isto é, com o que se lia e interpretava a Bíblia até então. Porém, o trabalho evangelístico dos primeiros missionários pentecostais passa por incontáveis testemunhos de milagres, curas e maravilhas operadas entre o povo. Irmão, uma igreja aí também vai incomodar. Vai incomodar. Uma igreja chamada pentecostal cristã que não tem testemunho de cura, testemunho de milagre, testemunho do poder do Espírito Santo, seja na área que for, seja com uma profecia, seja com uma revelação, seja com uma cura, seja com a libertação, seja com a expulsão de demônio, seja o que for. Se uma igreja que se diz que é cristã, pentecostal, e na sua igreja, nesta igreja, não tem a realização da manifestação do poder do Espírito Santo, essa igreja não é cristã e muito menos pentecostal. Na tua igreja não tem ninguém para contar que foi curado, contar que foi libertado do álcool, do cigarro, da prostituição, da pornografia. Não tem ninguém para contar que Deus revelou, que Deus deu uma profecia. Na tua igreja não tem ninguém. Saia dessa igreja correndo. Faça como disse os anjos para Ló e sua família e não olhe nem para trás. Igreja pentecostal cristã que não tem testemunho para dar não é uma igreja que tem o poder do Espírito Santo. Beba água, professor. Está acabando. Até acabar a aula, ela acaba. Acabou. Essa é a realidade das igrejas que nós precisamos voltar a pregar. Você sabe que outra coisa que acabou nas igrejas? Acabou. Vem contar a bênção aqui, irmão. E sabe o que me surpreende? Que só quem conta a bênção, e quando conta, Deus me deu um carro novo, eu comprei minha casa própria, eu comprei meu iate, eu comprei o meu jatinho, eu comprei o meu helicóptero, eu fiz a viagem para Israel, eu fiz a viagem para Dubai. E cadê? Deus me curou. Eu era um viciado em cocaína, heroína. Eu era viciado. Eu era uma prostituta. Ganhava dinheiro me vendendo e Deus me libertou. Eu não enxergava e Deus me deu vista. Eu não falava e Deus me deu voz. Eu não podia ter filhos e Deus me fez gerar. Cadê? Cadê as nossas igrejas? Cadê os testemunhos? Nem espaço para testemunho nós estamos dando mais para a igreja, irmão. Para os irmãos. Nem espaço para testemunhar temos mais. Você sabe onde é que tem um testemunho? Acabou minha água. Eu vou ter que falar. Janeiro com Deus, janeiro profeta, janeiro seja lá como for. Aí, o irmão fez o voto, fez o propósito. Aí os dirigentes, os pastores, seja lá quem foi que fez o movimento, chama para contar a bênção. Mas sabe qual é a bênção? Abri uma empresa, eu era falido e não estou mais... Isso aqui eu não estou falando da igreja dos outros não, viu? Eu estou falando da Assembleia de Deus, que está dando ênfase muito mais pelo que está tendo em bens materiais. Ah, Jesus. Agora que deu ruim mesmo. O próximo trimestre eu acho que é somente eu e eu que vai ficar aqui. Mas o que tem que ser dito tem que ser, meu irmão. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser falado. 3.3. Um trabalho missionário inovador
Vamos ver qual é essa inovação? Agora. O maior presente que Jesus concedeu à sua igreja ao derramar o Espírito Santo foi o poder de tornar-se uma igreja missionária que exerce a grande comissão no poder e na autoridade do Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Winger impactaram a muitos ao pregar e ensinar, desenvolvendo o quadrilatário pentecostal. Qual é esse? O que é isso? O que eles ensinavam? Que nós, assembleanos, não estamos ensinando mais. O que eles ensinavam? Jesus salva. Jesus cura. 1, 2. Jesus batiza com o Espírito Santo. 3. Jesus breve voltará. 4. Eu, Tony Pinho, eu tenho que me colocar. Eu já disse, aprendi e eu tenho feito isso na minha vida. O ouvido mais perto da boca que está falando é o meu. Ó. Cadê as mensagens que Jesus salva? Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus breve voltará. Qual foi a última vez que você, professor, qual foi a última vez que você pregou que Jesus salva? Que Jesus cura? Que Jesus batiza com o Espírito Santo e que ele vai voltar para buscar a sua igreja? Essa nova dialética pentecostal fez com que muitos aceitassem a mensagem sobre o Espírito Santo e o Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem pentecostal. Mais uma vez, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Para nós concluirmos a penúltima aula de hoje, escrito está: proclamar a Cristo é a principal tarefa da igreja. Se Deus tem nos capacitado com o Espírito Santo para a sua obra, devemos testemunhar a respeito de Cristo e da salvação. Mas a pergunta é: se Cristo tem nos capacitado? Porque se você não for capacitado, você não vai falar, você não vai pregar, você não vai evangelizar, você não vai investir no reino. Porque você ainda não foi cheio dele. Porque num dia que você for cheio do Espírito, você vai falar dele. E se você não conseguir falar, você vai investir em quem fala. E se você não conseguir investir, você vai orar por quem fala. Mas você não vai ficar quieto, porque a mensagem é: Jesus tem salvação, Jesus tem cura, Jesus tem batismo com o Espírito Santo e Jesus brevemente voltará. Que Deus abençoe. E até a última aula desse trimestre maravilhoso. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Que Deus abençoe vocês, hoje e sempre.